A Organização de Direitos Humanos Anistia Internacional diz que a morte da juíza Patrícia Scioli foi um golpe no Estado de Direito no sistema judicial do Brasil. Em nota divulgada hoje, a entidade afirma também que a execução da juíza expõe os profundos problemas de corrupção policial e o avanço do crime organizado no Rio de Janeiro. Veja agora outras notícias desta terça-feira. A Justiça Federal de São Paulo condena o ex-juiz João Carlos da Rocha Matos a 6 meses de prisão em regime semiaberto pelo crime de lavagem de dinheiro. O ex-juiz, envolvido em denúncias de venda de sentenças, também teve apreendidas uma casa e um apartamento de cobertura. Ele ainda pode recorrer. Dezenas de mulheres com chapéus floridos invadem os corredores da Câmara dos Deputados em Brasília, abrindo a Marcha das Margaridas. O movimento das trabalhadoras rurais pede a concessão de licença maternidade de 6 meses a todas as operárias e o combate ao trabalho escravo. A empreiteira Odebrecht, que está construindo o estádio do Corinthians para a Copa do Mundo, muda a data prevista para a entrega do Itaquerão. O prazo anterior de conclusão, no final de 2013, foi adiado para fevereiro de 2014. Segundo a empresa, o novo prazo foi estabelecido em acordo com a FIFA. Sobre a remoção dos dutos da Petrobras do terreno, nenhuma definição sobre quem vai pagar a conta da operação. A empresa diz apenas que, no estágio atual das obras, eles não atrapalham. Clima seco deixa vários estados brasileiros em estado de atenção. A pior situação é do centro-oeste do país. Em Mato Grosso e Goiás, os termômetros chegaram a registrar 40 graus. Por causa do tempo quente, a umidade do ar despencou e atingiu níveis semelhantes aos encontrados no deserto. A gente tem uma massa de ar quente e seco, está cobrindo aí boa parte do Brasil, influenciando parte do sul, sudeste, centro-oeste, o interior do nordeste praticamente todo e parte da região norte também, o sul da região norte. O calor foi tanto que provocou até incêndio. 27 carros que estavam parados no pátio da polícia de Cuiabá pegaram fogo. Em menos de 24 horas, 47 automóveis foram queimados. O índice de umidade do ar no Mato Grosso do Sul foi de 12%. Ontem, Brasília teve o pior índice em 7 anos, 10%. Hoje subiu para 22%. Não chove no Distrito Federal há 67 dias. As regiões consideradas em estado de emergência são Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e Brasília. No Sudeste, Minas Gerais e interior de São Paulo. Na região Sul, o norte do Paraná. No Nordeste, o oeste da Bahia. E no norte, Tocantins. É uma situação normal, o mês de agosto é mesmo muito seco, não só no Sudeste, não só em São Paulo, mas em todo o Sudeste, no Centro-Oeste. O Paraná também apresenta valores de umidade relativa do ar baixas também. O clima seco também afetou os paulistanos, que enfrentaram umidade do ar de 22%, o mais baixo do ano. No aeroporto de Congonhas, na Zona Sul, caiu a 16%. Minha respiração fica ruim, minha boca fica seca. A dor de cabeça, havia muita poluição no ar. Muito pesado para andar, o nariz tampa, fica um peso muito grande, o ar muito pesado, fica muito seco o ar. Em Minas Gerais, teve gente que tirou a camisa e o sapato para suportar o calor. Alguns arriscaram exercícios, mas os médicos desaconselham atividade física nesse período seco. Você deve evitar fazer atividades físicas num período em que esse ambiente está muito quente, um ambiente muito seco. Atividades físicas perto do horário do almoço não é adequado. Segundo meteorologistas, amanhã a umidade relativa do ar aqui na capital e no litoral paulista melhoram. No interior, em Minas Gerais e no centro-oeste, continuam ruins. Saldiva, o que adianta esses diagnósticos a essa altura, mês de agosto? Veja, não é uma situação tão normal assim. Quer dizer, nós tivemos... Como disseram ali, né? Lógico, é mais seco nesse período. Só que em agosto do ano passado, nesse período de 15 de agosto a 1º de setembro, nós tivemos na série histórica de mais de 60 anos o período mais seco. Esse ano nós tivemos de novo isso. O que está acontecendo é que as previsões climatológicas, em função da mudança das cidades, do uso e ocupação e das mudanças climáticas globais, prevê que vai ter períodos de extrema falta de chuvas intercalados por chuvas torrenciais. Ou seja, as cidades viram deserto,
quando não chove. Que a gente vai virar, e uma piscina quando chove. Uma situação bipolar, vamos dizer assim. É uma situação bipolar. E o que é interessante é que a gente faz tudo isso e a nossa velocidade, que é, muito disso é poluição veicular. E a gente está com uma velocidade média de 12 km por hora. O que significa que o Borba Gato andava mais depressa que a gente. Ou seja, dá para fazer uma minissérie, os bandeirantes chegavam antes. Quer dizer, a gente detonou a cidade, o Conselho Demônios da Garoa a mudar de nome para Demônios da Enxurrada, Demônios da Lagoa, porque não está mais... Acabou isso. Demônios do deserto, né? Demônios do deserto, né? E muda para o Alalaô, saindo 3 às 11 e vai cantar Atravessamos o Deserto do Saara. Por isso que as cidades, que cidade nós temos que fazer? Para a gente conseguir, nós temos que tomar medidas de médio prazo, pelo menos. Telhados verdes, recuperação do solo. Em vez de uma empresa compensar crédito de carbono onde já tem árvore, por favor, plante onde não tem, que são as cidades. Nós estamos hoje vivendo num deserto de concreto. Assim, como eu estava dizendo, a gente está em agosto, está falando sobre esse assunto agora, dando esse diagnóstico, depois tudo bem. Sai. Agora, passa para a inundação. Não, para a inundação que a gente devia estar se preparando agora, para o período de chuvas, que, como você disse, vai ser mais violento. Olha, o relatório do INPE, tem um estudo do INPE muito legal, que mostra que as previsões para os próximos anos vai ser que as chuvas vão aumentar de intensidade. O que acontece é o seguinte, só para não... Quando a cidade fica muito quente, sobe o ar quente. Quando vem uma frente úmida, ela entra com mais velocidade, é como se fosse uma chaminé de lareira. Então, em vez de chover na periferia e pouco, chove no centro e muito. E essa mudança de microclima está fazendo com que a gente tenha poluição quando não chove e muita chuva quando era para chover. Fora a saúde da gente que vai para o beleléu, né? São 4 mil pessoas que morrem por ano na cidade de São Paulo por poluição. 4 mil. Isso é um número maior que tuberculose e AIDS. A diferença é que se a gente fizer uma vacina contra a tuberculose e AIDS, ninguém vai ser contra. Quando a gente discute uso de ocupação do solo ou mobilidade urbana, tem interesse econômico gigantesco. Nós estamos discutindo dinheiro. Morreu hoje a segunda vítima do acidente do Parque de Diversões Glória Center, na zona oeste do Rio de Janeiro. Vitor Alcântara, de 16 anos, estava internado no Hospital Miguel Couto desde a madrugada de domingo, quando aconteceu a tragédia. A dona do parque de diversões, Maria Glória Pinto, e o filho dela se apresentaram hoje à tarde para a delegada Adriana Belém, encarregada do caso. Os dois foram indiciados por homicídio doloso quando se assume o risco de matar. A delegada informou que um terceiro sócio também será investigado. O engenheiro Luiz Soares Santiago, que liberou os equipamentos do parque, já foi indiciado por falsidade ideológica. Na delegacia, ele mesmo confirmou que os brinquedos estavam em péssimo estado de funcionamento. No domingo passado, um carrinho do brinquedo Tufão se soltou e atingiu o público. A jovem Alessandra Aguilar morreu na hora. Outras 2 adolescentes seguem internadas, uma delas em estado gravíssimo. A criação de postos de trabalho no Brasil caiu quase 23% em julho deste ano, em comparação com o mesmo período de 2010. Segundo o Ministério do Trabalho, foram abertas 140.500 vagas no período. Nos 7 primeiros meses de 2011, o país criou cerca de 1.600.000 postos, 14% a menos que no mesmo período do ano passado. O ministro do Trabalho, Carlos Lupe, disse hoje que acredita em resultados melhores a partir deste mês. E o Partido da República anuncia a saída da base aliada do governo no Congresso. Apesar da ruptura, o PR garante que continuará apoiando as ações da presidente Dilma e, na prática, a saída indica que o governo federal deixa de contar com o voto certo de 42 deputados e 6 senadores da legenda. Hoje, o ministro dos Transportes foi ao Senado dar explicações sobre as denúncias de corrupção e esquema de propina ligadas ao Ministério. Foi a primeira vez que o ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, prestou esclarecimentos na Comissão de Infraestrutura sobre denúncias de irregularidades em sua pasta. A audiência pública teve momentos tensos. E eu pedi a senhora pela ordem, eu estou pedindo isonomia com todo mundo. Fale. Vou falar. Nós estamos aqui, vamos escutar. Vou falar. Não, a senhora nem precisa escutar se não quiser. Mas eu gostaria de registrar, ministro. Sua Excelência, me respeite. Claro, estou respeitando a senhora. Eu só sou um parlamentar como qualquer outro, que tem direito à palavra. Agora, se Sua Excelência quer encerrar a sessão, não é problema meu.
Questionado sobre os escândalos que derrubaram 36 funcionários do Ministério dos Transportes, Passos foi enfático ao responder sobre o aumento dos valores pré-estipulados em projetos. Ele garantiu que as alterações de orçamento são previsíveis. Se por acaso, em algum momento, estimamos preliminarmente que uma obra custaria 100, e se a execução, o detalhamento do projeto básico, o projeto executivo, disser que ela vai custar 200, eu vou dizer que ela custa 200. Por nenhum motivo, por nenhuma razão, vou querer camuflar, vou querer escamotear a verdade de ninguém. Enquanto o escândalo dos transportes era apurado no Senado, outra acusação e outra vez contra a agricultura era noticiada no jornal Correio Brasiliense. Segundo a reportagem, o ministro da Agricultura, Wagner Rossi, e um de seus filhos, o deputado estadual Baleia Rossi, teriam se beneficiado com viagens particulares em um jatinho pertencente à Ouro Fino Agronegócios. A empresa recebeu do Ministério da Agricultura autorização de patente de vacina para bovinos. Além disso, a Ouro Fino registrou um crescimento de mais de 80% depois que foi inserida na campanha do Ministério contra a febre aftosa. Um detalhe divulgado na reportagem é a associação da empresa Ouro Fino a Ricardo Saldi, diretor da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo do Ministério da Agricultura. De acordo com o texto, Saldi seria um dos sócios da empresa Ouro Fino, mas ele nega. A assessoria do Ministério da Agricultura confirmou que o ministro Wagner Rossi viajou no jatinho da Ouro Fino. E o ministro do Turismo, Pedro Novaes, não compareceu à audiência pública marcada para hoje na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados. Ele iria dar explicações sobre as denúncias de fraude do Ministério do Turismo. A assessoria de Novaes informou que ele deve ir amanhã. O presidente do PR e ex-ministro dos Transportes, senador Alfredo Nascimento, discursou no plenário no início da noite e confirmou a saída do partido da base aliada do governo. Segundo o senador, não é aceitável para o PR ser tratado como aliado de pouca categoria, fisiológico e oportunista. Se você não sabe o que é fisiológico, o Jornal da Cultura explica. A palavra deriva de fisiologia, um ramo da ciência que é o estudo das funções e do funcionamento normal dos seres vivos. Na política, fisiologismo tem uso pejorativo, traduz uma relação de poder em que as ações e decisões políticas são tomadas em troca de favores e interesses individuais. Um partido ou um político é considerado fisiológico ou fisiologista quando apoia qualquer governo, independentemente da coerência entre ideologias e programas partidários. Em bom português é o tomar lá da cá, não é? Eu queria fazer uma defesa da fisiologia, que é uma das cadeiras mais bonitas da medicina. Eu acho que isso aqui é mais patológico, é doença isso aí. É uma doença que, engraçado, o indivíduo sai a pena que ele recebe é sair do cargo e ninguém vai preso. Então, no fundo, eles ficam rindo da gente depois, com o dinheiro que amealharam, né? Então, só dizer, a fisiologia é legal, explica muita coisa do nosso organismo. Isso na medicina. Na medicina. Na política é uma troca de favores. Eu proponho o que a gente chama de patológico, pois isso não é normal. Isso é uma doença que existe encruada dentro da administração pública. Agora, falando sobre a situação da presidente Dilma, ela vai criar cada vez mais problemas aí para ela, porque todo mundo está, de alguma maneira, ameaçando nas entrelinhas de que como que vai apoiar, as bancadas vão poder apoiar os projetos do governo se eles estão sendo aí, de alguma maneira... herdou e foi eleita por uma ampla coalizão de partidos que basicamente foi construída na base da fisiologia, da filosofia ou da patologia, né? O que acho que é importante observar aqui são duas coisas com relação ao noticiário de hoje. A saída do PR é um sintoma importante dessa crise, mas eu diria que ela está dentro do raio do que é manejável politicamente pelo governo. O potencial mais grave de crise está nas denúncias em relação ao Ministério da Agricultura. Que é o PMDB, que é a maior bancada. Exatamente. Não apenas ali está um representante do PMDB, como sabidamente está um homem da mais estreita confiança do vice-presidente da República e presidente do PMDB, Michel Temer, né? Há um acúmulo de evidências que, a meu juízo, tornam
difícil a manutenção do ministro Rossi no Ministério da Agricultura. Então, Sérgio, mas porque existe uma exposição pública dentro de um dilema. Exatamente. E uma vez que... Acho que a única coisa que pode... E uma vez que a imprensa abriu essa vereda e está encontrando coisas. Quem acompanha a vida política com alguma assiduidade presume que, no caso em pauta, outras coisas possam surgir. Isto coloca a presidente diante de um dilema político maior, porque aí não se trata de demitir um ministro do PR, mas se trata de, eventualmente, demitir um ministro do maior partido da coalizão junto com o PT. Que, no caso, é o PMDB. E que é ligadíssimo ao vice-presidente da República. Né? Aí você tem um tema de, digamos, aí você passa de uma situação, de um problema de gestão na base para um problema de crise política potencial mais sério. Só se ela fosse bem populista, tivesse algum apoio assim externo, ela poderia, não sei, estou te perguntando. É difícil, quer dizer, mesmo que ela, digamos, não é do estilo dela, né? Mobilizar as bases ela sociais. Ela não tem esse talento, vamos dizer assim. Esse talento não é o seu perfil. Ainda assim, toda vez no Brasil em que você criou uma situação de antagonismo e de conflito entre a sua coalizão parlamentar e a opinião pública, isto sempre foi prenúncio de crise política grave no país. A seguir, a lembrança de um dos gênios da comédia brasileira, Oscarito, e a Universidade de São Paulo anuncia a criação de Centro de Estudos Ibero-Americano. Até já.